Olá, tudo bem? Então, vamos lá para mais uma aula com o tema de abertura do MEI. E nessa aula, nós vamos fazer o registro propriamente dito do seu CNPJ, tá? Eu vou te explicar aqui o passo a passo, o clique a clique, para você abrir o seu CNPJ como MEI. Então, você pode, inclusive, ir fazendo junto comigo aí a abertura do seu MEI. Então, você vai vir aqui, já estou no portal do empreendedor, né? Aí, você vai vir aqui na opção Quero Ser MEI. Aqui nessa opção vai abrir várias orientações para você, né? Então, aqui tem as ocupações que podem ser MEI, que a gente já viu numa aula anterior, várias outras orientações, né? Documentos necessários e tal, que nós também já conversamos em aulas anteriores. Então, você vai vir aqui na opção Formalize-se. Aí vai abrir essa página aqui do Gov para você poder logar, né, com a sua conta do gov.br, que é o portal do governo federal, que dá acesso, né, a vários portais, a vários sites, inclusive o portal do empreendedor. Caso você não tenha essa conta do Gov, precise ainda criar, ou se você já tem, mas não lembra da senha, não consegue recuperar a sua senha, então você vai lá na aula que eu explico sobre isso, tá? Organize o seu registro no Gov, né? Sua senha, tudo direitinho, e aí você retorna aqui para dar continuidade, tá? Então, já vou aqui colocar o CPF e a senha. Aqui, depois que eu coloquei o CPF, ó, já mostrou o campo da senha, porque eu já tenho um cadastro, né? No caso, essa pessoa que já tem um cadastro no Gov. Coloquei a senha. Quando eu coloquei em entrar, aí apareceu aqui, ó, portal do empreendedor, inscrição como MEI, informe o seu título de eleitor. Então, você precisa colocar aqui seu título. Caso você não esteja com ele em mãos, já procure aí. Se por um acaso você não lembra do seu título, né, não tem o documento mais, não tem nenhum comprovante de votação que você possa verificar esse número, você pode ir lá no site do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e pesquisar o seu número do título, tá? Aí você pesquisa lá e informa ele aqui. Então, já vou colocar aqui o número do título. Aí ele vai aparecer aqui para mim, ó. Novamente, inscrição como MEI. Aqui já é o formulário de preenchimento do seu registro como MEI. Essa primeira parte aqui, que tem o seu CPF, data de nascimento, nome empresarial, que sempre vai ser o nome completo do empresário, do empreendedor, seguido do seu CPF. Não tem como você mudar isso, tá? Equivale à razão social da empresa, no caso do MEI. O nome do empresário, nacionalidade, sexo e nome da mãe. Essas informações aqui, você pode ver que está em cinza, você não consegue alterar, tá? Então, aqui são informações que não são alteráveis aqui pelo formulário. É só para você realmente verificar se está tudo ok. Se por acaso não tiver, se tiver que fazer alguma alteração, às vezes você mudou o seu nome, né, incluiu um sobrenome ou tirou, você vai precisar fazer alteração no seu registro do CPF. Então, você procura a Receita Federal, altera o seu CPF e alterando o seu CPF, automaticamente já altera aqui no portal do empreendedor, tá bom? Passando aqui para o próximo campo, que é o de identificação, você vai colocar aqui o número da sua identidade, nesse campo aqui, o órgão emissor, tá, da sua identidade, que fica na parte da foto, da sua foto. Então, vamos supor que o seu seja a Secretaria da Segurança Especial. Então, você pode vir aqui e colocar só SSP, tá? O F emissor, no caso, né, o estado onde a sua identidade foi registrada, você vai colocar aqui. O número do seu telefone, então você coloca aqui o prefixo e o número. O seu e-mail, informa ele aqui, tá? Aqui também já tem o número do seu telefone celular, que é o que está cadastrado no portal do Gov. O nome fantasia da empresa, percebe que o nome fantasia, ele não é uma informação obrigatória. As informações obrigatórias têm um asterisco, tá? Na frente. Então, esse daqui não é obrigatório. Por quê? Nem toda empresa tem nome fantasia. Não é necessário, tá bom? Então, se você já tem, o nome fantasia é aquele nome que você utiliza para divulgar o negócio, né? Normalmente é a marca do negócio, é o que você coloca na fachada, nas redes sociais, enfim. Então, se você já tem, você já coloca aqui. Se não tem, pode deixar em branco.
Se ainda não criou, né, você pode incluir depois esse dado. Capital social da empresa, você vai informar aqui. O capital social, ele é o valor de investimento inicial. Então, com quanto você iniciou o seu negócio? Não precisa ser o valor exato, com centavos e tal. Pode ser um valor aproximado, tá? Então, quanto você precisou investir, né, para abrir o seu negócio? 1.000, 10.000, 50.000, enfim. Não tem um limite aqui, tá? Esse valor de capital social, ele não compõe aquele limite de faturamento do MEI, os 81 mil anuais, tá bom? É só realmente um valor informativo, tá bom? Então, você pode colocar aqui o valor que você realmente utilizou para iniciar o seu negócio ou um valor aproximado. Passando aqui para o próximo campo, que é o de atividades, é onde você vai inserir as atividades da sua empresa, com o que você trabalha, tá? E aí a gente já teve uma aula anterior explicando, né, sobre essa escolha das atividades, e aqui você só vai colocar. A ocupação principal, ela é obrigatória, porque a empresa ela tem que ter no mínimo uma atividade, né? Claro. E você pode inserir até 15 atividades como ocupações secundárias para complementar ali o seu negócio. Então, como eu expliquei na aula anterior, pode ser que numa única ocupação não envolva tudo que você trabalha, não envolva todas as atividades do seu negócio. Então, por isso, você vai precisar colocar atividades secundárias para poder complementar. Mas, independente de ser uma atividade principal ou secundária, você trabalha de forma igual com todas elas, tá? Sem nenhum tipo de distinção. Você pode trabalhar normalmente com todas elas. Bom, então aqui vou colocar qualquer atividade, né? Só a título de exemplo. Então, aqui, cabeleireiro. Então, eu posso já ir digitando, tá? Eu digitei aqui, como eu já sei qual que é a atividade, né? Eu já escolhi, digitei aqui e selecionei. Nas secundárias, eu venho aqui, ó, do lado e procuro. Então, vamos supor que eu vou colocar aqui depilador. Então, eu venho aqui, ó, depilador independente, eu clico em cima da atividade e clico em inserir. E ela já vem para cá, ó, para esse campo. E aí, isso eu faço com todas que eu quero colocar, tá? Vou procurando todas elas aqui, né? Elas são por ordem alfabética. E clico na atividade e clico em inserir. Se por um acaso eu coloquei uma atividade errada, ou me arrependi, não era isso, cliquei no lugar errado, né? Por exemplo, aqui, ó, customizador de roupas. Coloquei aqui, não era isso, eu posso clicar aqui nela e remover, tá? Como também posso remover tudo aqui embaixo, ok? Então, escolho todas elas, coloco a atividade principal, coloco as atividades secundárias, tá? Caso tenham, né? Aqui embaixo, ele já vai aparecendo os códigos das atividades, a descrição, tá? Isso daqui você não precisa mexer, até porque não pode, né? Não habilita para poder você mexer. De acordo com as atividades que você for colocando aqui, já vai aparecendo aqui, que é como vai ficar no seu documento da empresa, ok? E aí, passando aqui mais para baixo, você vai ter que selecionar a sua forma de atuação. Então, de que forma que você trabalha? É num ponto fixo? Marca aqui a primeira. Ou você vende pela internet, você vende como ambulante, né, de porta a porta. Você pode selecionar uma ou mais, tá? Da forma que descreve melhor a sua maneira de atuação, né, do seu negócio. Então, selecionou todas aqui e passa para o próximo ponto. Aqui, a próxima etapa, a próxima parte, é o endereço comercial. Você vai ter que informar o seu endereço comercial. Caso você tenha um ponto comercial, você vai informar ele aqui. E caso você não tenha esse ponto comercial, né, você vai informar aqui o seu endereço residencial, tá? Porque o MEI, ele não é obrigado a ter um ponto fixo, a ter um ponto comercial, tá bom? Mas caso você não tenha, você tem que colocar um endereço, né? E aí vai ser o endereço da sua casa. Da mesma forma que se você tiver um ponto comercial, mas esse ponto for na sua casa, for no mesmo endereço, aí você vai informar esse endereço também aqui, ok? Você vai iniciar informando o seu CEP, então você seleciona aqui o CEP. E quando você clicar fora, eu informei aqui, digitei o CEP e cliquei fora. Ele já vai preencher
os campos do seu endereço. O nome da rua, vai preencher o bairro, vai preencher aqui o município, o estado, de acordo com o CEP que você informou. Então, você só vai conferir se está tudo ok, você não consegue alterar, porque o portal do MEI, ele puxa as informações dos Correios, tá? Então, se tiver alguma coisa que não está adequada, que você considera que está errada, você precisa verificar nos Correios, né? E depois informe aqui no portal, tá bom? Mas você não consegue alterar aqui não, porque ele puxa as informações do seu CEP lá no cadastro dos Correios. E caso você não saiba o seu CEP da rua, você pode vir aqui, ó, clique aqui, e aí ele te direciona, né, para o site dos Correios para você fazer a pesquisa. Aí você só vai precisar completar, né, colocar o número da sua casa, então você digita aqui o número da casa. Se por um acaso sua casa não tem número, né, tem quadra, lote, alguma coisa assim, mas não tem número, você pode só colocar aqui SN, né, sem número. E aí segue para o próximo passo aqui, que é o complemento. Esse complemento aqui, ele é quadra, lote, número de apartamento, essas coisas assim, tá? Não é um campo obrigatório, então você pode deixar sem. E caso queira colocar, você vem aqui nesses 3 pontinhos, e aí ele vai abrir. Você pode colocar até 4 tipos de complementos. Então, você vem aqui, seleciona, tá vendo? Você pode colocar andar, apartamento, bloco, box, né? Número da casa, condomínio, enfim. Então, você vem aqui, vamos supor que lote, aí você colocou lote. Você vem aqui e coloca o número do seu lote, tá? Escreve o número do seu lote. Aqui embaixo, vamos supor que vai ser quadra. Aí você seleciona aqui quadra. Deixa eu só procurar ele aqui. E coloca o número da quadra, tá? Então, você coloca aqui até 4 complementos, clica em OK. Deixa eu colocar qualquer número aqui. Clicou em OK, ele já vai aparecer aqui para você. E aqui embaixo, ainda em endereço, tem ponto de referência. Também não é um campo obrigatório, mas caso você queira colocar, né? Então, ao lado de algum lugar, próximo, em frente, né? Você pode escrever esse ponto de referência aqui embaixo. Passando mais para baixo, tem aqui endereço residencial, tá? No caso, se você tem um ponto comercial e a sua residência é em outro endereço, vai precisar que você preencha aqui com o seu endereço residencial, da mesma forma que você preencheu lá em cima. Agora, se é o mesmo endereço, né, a sua empresa é na sua residência, ou no caso de você não ter um ponto, né, comercial, então você só vem aqui, ó, e seleciona endereço residencial igual ao endereço comercial. Então, você selecionando aqui, ó, ele já desaparece a parte do endereço, né, e você não precisa completar tudo novamente. Aí, passando aqui para a parte final do formulário, são as declarações e os termos de ciência e responsabilidade. Você vai precisar marcar todas elas, tá? É só selecionar, ó, todas elas, porque caso você não selecione todas, você não consegue confirmar o seu registro como MEI. E aí, você dá uma olhada, que declarações são essas? São declarações de desimpedimento, informando que, de acordo com o que é estipulado na legislação, você é uma pessoa capaz, que não está impedido de ter uma empresa, né, uma atividade empresarial. Declarando aqui também a opção pelo Simples Nacional, né? O MEI, ele é um optante pelo Simples Nacional de forma obrigatória, diferente de outras modalidades, que pode escolher ser pelo Simples ou não, né? Inclusive, é o chamado CIMEI, que é o Simples Nacional do MEI. Aqui a declaração de enquadramento como microempresa, né? Porque, legalmente falando, o MEI, ele é um tipo de microempresa, ele é enquadrado como microempresa, mas com benefícios especiais, né? Então, tem que marcar aqui embaixo também. E aqui nos termos de ciência e responsabilidade, em relação à questão da dispensa do alvará de funcionamento. Então, aqui é você declarando, né, declarando sob as penas da lei que você conhece os requisitos exigidos pelo Estado e pela Prefeitura para a dispensa de emissão do alvará de licença, né? Então, questões sanitárias, ambientais, tributárias, segurança pública, ocupação do solo, atividades domiciliares, enfim. Entende-se que, por mais que não esteja exigido ao MEI que tenha o alvará de funcionamento
para início das atividades empresariais, mas ele tem que conhecer os requisitos legais, né? Lembra que eu falei em aula que a dispensa do alvará não dispensa o MEI de estar de acordo com as exigências legais, principalmente do município, né? Então, você precisa procurar a Cefaz, né, a Secretaria da Fazenda do município, a vigilância sanitária, se a sua atividade exigir a licença sanitária, enfim, e procurar entender esses requisitos, né, porque podem variar de município para município, procurar entender eles e verificar, adequar o seu negócio para não ter nenhum tipo de problema. Aí aqui, ó, autorização de inspeção e fiscalização no local das suas atividades para verificação que você realmente atende a esses requisitos. Então, mesmo depois de registrado como MEI, mesmo que você já esteja, né, legalmente falando, habilitado a exercer as suas atividades empresariais após o registro como MEI, depois que você confirmar que o registro, você já pode iniciar as suas atividades, mas isso não significa que você não possa vir a ser fiscalizado, né, justamente para verificação, né, desses outros requisitos aqui legais, tá? E aqui embaixo, né, que toma ciência de que o não atendimento a esses requisitos pode fazer com que a prefeitura ou o estado cancele, né, a sua dispensa de alvará. Inclusive, cancele o seu CNPJ, desenquadre o seu CNPJ como MEI, tá? Então, tanto o estado quanto o município, como órgãos de fiscalização, eles podem sim fazer toda essa verificação, né, dos requisitos legais da empresa, e caso a empresa não atenda aos requisitos legais, né, eles podem cancelar tanto o alvará, né, e o alvará nada mais é do que a autorização para que você exerça as atividades empresariais. Então, o alvará cancelado implica a você não poder mais exercer aquelas atividades, e também podem te desenquadrar do MEI. Então, por exemplo, caso eles entendam que você não esteja de acordo aos requisitos tributários, você não está nos limites de faturamento do MEI, né? Tanto o município quanto o estado, eles podem te desenquadrar, que a gente chama de desenquadramento de ofício, né? Que é de forma arbitrária, sem o consentimento do empresário. Eles podem te desenquadrar, eles te notificam, né, passando essas informações, e te desenquadram por não estar de acordo com os requisitos legais, ok? Aí, depois, verificado tudo isso, eu venho aqui em continuar. Aí, vai abrir para você essa tela para conferência dos dados, você vai conferir todos os seus dados se estão corretos. Vem aqui embaixo, ó, e clica em confirmar. Pronto, a sua inscrição como MEI ela foi realizada, você já é um microempreendedor individual, já tem o número do CNPJ, ele já aparece aqui para você, né, o número do seu CNPJ. Aí você só vem aqui embaixo e emite o seu comprovante de registro, que é o certificado do MEI. Então, vem aqui, emitir o CC-MEI, né, que é o certificado de condição de MEI. Ele vai abrir o documento em PDF para você, tá? Então, aqui, ó, certificado de condição de MEI, de microempreendedor individual. Aí aqui tem toda a parte de identificação, a data de abertura, o número do registro do CNPJ, aí aqui embaixo o endereço comercial. Mesmo que você tenha incluído um endereço residencial, ele não aparece aqui no CC-MEI, tá? Só aparece o seu endereço comercial. Aí aqui embaixo tem as atividades que você inseriu e tem também as informações do termo de ciência de responsabilidade com efeito de dispensa de alvará, ok? Aí é só você imprimir o documento ou salvar o documento no seu computador e tá tudo certo. O seu MEI está aberto e já gerando efeitos a partir do momento da abertura. Espero que tenha entendido, que tenha ficado claro, mas caso você ficou com alguma dúvida, mande sua dúvida pelo chat que eu te respondo, tá bom? Então, obrigada e até uma próxima aula.